Olá, minha gente, tudo bem? Mais um encontro, dessa vez na série Pecados Capitais. Preguiça. O que é isso? Vamos olhar para isso mais de pertinho e vamos aprender com isso, a nos perceber, a entender as legendas não visíveis. Vamos lá? Eu quero agradecer a tua presença. Quero te dizer que você pode dar o like, pode compartilhar, pode comentar. É sempre bem-vindo perceber os comentários. Pode enviar e-mail, fazer agendamento para atendimento, não é? Em constelação, em barra de Axis, em cartas sistêmicas. Aqui nós temos um encontro coletivo com a possibilidade de encontros individuais, dependendo da sua escolha, da sua perspectiva na compreensão das coisas. Então, pecados capitais. Já falamos de outros pecados capitais, não é? O foco que eu ofereço aqui para vocês não é o religioso, não há foco numa resposta pronta, mas o foco é um leque, o mais aberto possível na perspectiva de um olhar sistêmico, metafísico, fenomenológico, de um olhar que nos ajude a chegar no autoconhecimento. É quando a gente reconhece algo da nossa imagem que o espelho não revela e que tem a ver com espiritualidade também, certamente, porque tem a ver com os corpos que utilizamos e que por vezes não reconhecemos a presença deles. Essas coisas, esse ritmo de ampliação do olhar, ampliação da consciência, faz, ou melhor, pode fazer com que nos fortaleçamos. Espero que essa seja a sua intenção, ou alguma coisa por aí, poder se fortalecer para enfrentar as intempéries que você denomina intempéries do cotidiano. Aquelas oscilações, os altos, é tudo bem, né? A gente fica feliz. Os baixos é que são elas. Então vamos olhar para isso para perceber o que é que está acontecendo de verdade. Porque, por vezes, o que está acontecendo de verdade, a nossa mente concreta não nos ajuda a reconhecer. Ela nos engana. A mente mente, então ela nos engana. Não é nossa inimiga, mas ela nos provoca a saber um pouquinho mais, a explorar um pouquinho mais de nós mesmos. Então, vamos olhar para a preguiça, reconhecendo que, será que você conhece alguém com esse comportamento, com essa atitude de cruzar os braços e esperar as coisas caírem no colo? Você se porta assim em algumas situações, por exemplo, ou corriqueiramente isso acontece? Como é que é, né? Como é que você se vê nesse contexto da preguiça? Mas o que é preguiça? Se nós formos buscar o significado dessa palavra, nós vamos encontrar coisas do tipo ócio, prostração, moleza, abandono,
desleixo. E quando a gente ouve essas palavras, esses significados, que se nós formos olhar para cada um deles na sua singularidade, eles têm especificidades. Esses significados, esses sinônimos, têm coisas em comum que lembram, um termo lembra e puxa o outro para aquele mesmo grupo de sensações, mas, por um outro lado, também existem os antônimos disso, o contrário disso, que a gente pode trazer aqui alguns contrários da preguiça, que são, né, o estar em atividade, então o movimento, a atenção, no sentido de estar atento, a dedicação consigo mesmo, com o cotidiano, com o movimento das coisas, o ardor, o cuidado. Cuidado no sentido também da atenção, do voltar o olhar para si mesmo. Isso é um contrário da preguiça. A preguiça nos coloca, segundo o que a gente vê aqui, né, a partir dos sinônimos desse termo também, mas nos coloca numa situação de apatia. É assim que você vê? Você reconhece dessa maneira? Apatia. Sabe? Quando eu estou aqui na minha atitude largada, em abandono de tudo que está no meu entorno, e aqui o que acontece, eu não me deixo envolver. O que ouço, o que vejo, o que pode de alguma coisa ressoar em mim, eu não me deixo envolver. Eu estou refratária a tudo que acontece ao meu redor e a mim mesma. E como é que é isso, minha gente? Vamos pensar e perceber, será que você já passou por situações assim, onde você se reconheceu estar em apatia, em não comunicação, em não conexão, né? Numa moleza e numa letargia absoluta? E aí, se nós formos pensar nesses significados da preguiça e nesses comportamentos aqui já observados, vejam que sentido a vida pode adquirir. Como é que pode valer a pena viver um agora em prostração? Pensar em trabalho, família, relações em prostração. Às vezes, quando isso é absolutamente intenso, provavelmente precisará de outras retaguardas. Talvez a pessoa sozinha não consiga impulsionar-se para o contrário disso. Então, essa observação é importante se fazer também. Será que a pessoa que passa por uma situação de abandono dela mesma, ela está conseguindo decidir, optar
pelo não abandono, pelo movimento mais saudável? Será? Então, isso vale a pena observar, isso vale a pena atentar, seja consigo mesmo, seja com relação a outros ou a alguém do seu convívio. Então, a preguiça, olhando para ela com um olhar cauteloso, com um olhar compreensivo, com um olhar de não rotular, não é de não criticar, ela pode e irá nos apontar muitos caminhos de compreensão para o que está acontecendo, para o que está sendo sofrido viver, encarar, perceber. E quando ela aponta para isso e nós reconhecemos esse apontamento que está sendo feito, é a dica que precisamos para seguir o fluxo contrário disso. Não é? Então, observar-se ou observar aquilo que está em ócio, que está em estagnação, nos leva a poder desenvolver a cura, a entrar num movimento de cura, de autocura. Então, a preguiça, ela nos convida a percepção de algo sobre nós mesmos que nós não estamos atentando, que nós estamos sufocando, talvez estejamos mutilando. Então, o que te leva a se perceber em preguiça? É uma pergunta. O que te leva a perceber o que atrai ou está atraindo ou atraiu a preguiça em você? Né? O que te afasta, te afastou ou vem te afastando da atividade, do movimento de fluxo? Você identifica algo, um momento ou as situações que te levaram a esse movimento do parado, do estar inerte? Porque às vezes, quando a gente fala parado, né? Vamos pensar um pouco nisso. Às vezes o estar parado não é o aquietado. Aquietar, às vezes, é muito importante como um movimento de mergulho em si mesmo, de introspecção e reabastecimento. Isso é algo que o nosso corpo pede. Não é tanto assim que o corpo físico usufrui dos momentos de sono, por exemplo, que seria o suposto, ou do corpo físico falando, né? O estar parado. É um estar parado que, na verdade, a gente olha e vê aquela quietude. O que a gente não vê é o que a gente sabe que continua em funcionamento. Sabemos, não sabemos? A mente que provoca os sonhos, o coração que continua batendo, os órgãos daquele corpo físico que continua funcionando.
Então, na verdade, é um estar parado entre aspas, é uma quietude daquilo que precisa estar quieto. Então, nós temos momentos que algo em nós pede quietude. Quando a gente se basta de uma determinada coisa, de uma determinada situação. Pode ser o muito barulho, pode ser a muita conversa, pode ser a muita bebida, pode ser o muito quieto. Então, todo extremo, quando é extremo demais e vivido por um tempo extenso demais, ele pede para nós irmos no sentido contrário a ele, para vivermos outras energias, não é? Então, quando nós falamos em preguiça e falamos de não atividade, a gente precisa perceber essa intensidade. É algo, essa preguiça, esse abandono, é algo que a pessoa buscou por isso, por alguns instantes, para se reabastecer? Ou é algo que veio de fora, de algum lugar, num determinado momento e grudou na pessoa por tempo indeterminado? O que é essa preguiça que está sendo vista, percebida, observada? Então, reconhecer do que se está falando é muito importante para a gente perceber se há algo de doentio, de muito extremo nessa atitude do não movimento e do ócio, se é o movimento da vida dessa pessoa que já atingiu esse ritmo, ou se é alguma coisa que está relacionada a dar um tempo, que está sob controle, que está sob vigilância. A preguiça que precisa ser cuidada, que pede atenção, é essa preguiça extrema. Não é a preguiça de alguns instantes no sofá, num final de semana, depois de vários dias de trabalho intenso. Não é essa preguiça que nós estamos falando, né, minha gente? Essa preguiça, esses momentos de se sentir largado, são momentos necessários para o equilíbrio. O que nós falamos aqui, quando nós trazemos à tona o ócio, a não atividade, o desleixo e o abandono, é alguma coisa que está controlando a pessoa. É alguma coisa que a pessoa não optou por isso e ela se sente capturada por isso e não sabe mais o que fazer. Então, como é que essa pessoa está lidando com a vida dela? Em que momento que ela reconheceu esse ócio em si? Está ligado a uma circunstância? Está ligada à identificação com alguma pessoa do seu convívio? Está ligado a uma decepção ocorrida, a uma frustração, a um medo? Então, essa percepção do que está acontecendo, sem julgamento, sem ansiedade,
sem culpabilidade, é muito importante para irmos observando as pistas necessárias para o cuidado que isso pede. É simples isso, será? Pode ser e pode não ser. Depende do quanto você se dedica a observar a si mesmo, a perceber suas sensações, a perceber o que as imagens do seu entorno te mostram, perceber como têm sido suas atitudes, né? Então, depende do quanto pode ser interessante você autodecifrar-se, autoperceber-se. Depende apenas disso, para reconhecer a sua simplicidade ou a dificuldade de fazer isso, né? A preguiça, ela fala de um não movimento que leva à estagnação. Então, ela fala de alguma coisa que é contrária ao movimento natural da vida, porque o movimento da vida é um movimento das águas, é um movimento do tempo que a gente mede, né, que aprendemos a medir. O movimento da vida é o movimento do planeta, do cosmos, né? É aquele movimento que nos mostra que tem dia que nós estamos alegrinhos, outros dias mais tristinhos. Então, estar fora desse movimento, se sentir-se em não movimento, é como se sentir num beco sem saída. Como é que é se sentir num beco sem saída? Que reflexão importante essa, né? Então, para sair, é preciso haver uma intenção. Então, uma pergunta a se fazer: será que a pessoa intenciona fazer isso? Será que há intenção de sair desse fluxo que é, na verdade, um influxo, né? A preguiça, ela faz nós podermos perceber as sensações, os sentimentos, memórias, imagens, né? Então, por exemplo, nós podemos associar essas coisas. Então, pensar preguiça, por exemplo, eu poderia dizer para você: feche os olhos, pense preguiça e deixe. Pensa e solta, deixe ir. E aí você pode observar o que fica quando você solta e deixa ir. Fica uma imagem, fica uma palavra, fica uma fotografia. O que fica? Isso é um exercício que nós podemos fazer quando temos consciência de nós mesmos e consciência do que está acontecendo. Isso é um exercício muito potente para observarmos o que é que está acontecendo conosco. As constelações sistêmicas,
elas ajudam a fazer esse movimento de autopercepção. O movimento de fazer contato com nós mesmos a partir do momento que a gente decide não fugir do que está acontecendo. Decide não colocar embaixo do tapete o que está acontecendo. Quando a gente decide olhar para aquilo que faz sofrer e que tira o movimento do saudável, né? Então, se a gente ainda quiser saber um pouquinho mais, perceber mais sobre a preguiça, nós vamos perceber que é uma palavra que vem do latim, pigrita, e piger, que vem de preguiçoso, né? E que o ócio também vem do latim, ótium, que lembra até ópio, né, minha gente? Olha isso, né? Que é alguma coisa que pode entorpecer. Mas que significa no latim a inatividade, o não trabalho. Olha que outra pista importante. Inatividade, não trabalho. E aí, quando a gente vê isso, vale a pena se perguntar: estar em trabalho é sinônimo de estar em dor, em sofrimento? Será que é? O que você percebe dos seus movimentos, da sua vida com relação a trabalho? Qual o sentido do trabalho para você? É algo pesado? É algo difícil? É um sacro ofício? Quer dizer, é um ofício santificado ou é um sacrifício como algo pesado? O que é o trabalho para você? Porque se for algo pesado, a inatividade e o não trabalho vão se aproximar de você para te proteger daquilo que está exigindo de você algo demais. Está sendo um sacrifício. Então, o contrário vem como proteção. Então, observemos esses movimentos, né? Os movimentos que o universo faz, que o nosso ser, algo do nosso ser, compactua com isso e às vezes a nossa mente não observa, o nosso mental concreto não observa, né? Então, perceba isso. Krishnamurti, né, filósofo indiano maravilhoso, né, nos dá muitas pistas sobre várias coisas do cotidiano, das sensações e das reações humanas. Mas ele fala sobre a arte de escutar. Escutar-se, perceber-se, observar-se. E ele diz que essa arte do escutar é a arte da liberação. Quando nós aprendemos a nos escutar, a gente libera aquilo que não nos serve, que não nos acrescenta. Então, aquela preguiça, ócio, vício, ela pode ser liberada. E será que você está observando isso? Constatando isso? Então, observar a escuta, observar a visão, observar os sentimentos, as palavras pronunciadas, as sensações, né? Uma mente
que não observa é uma mente escrava. Uma mente não consciente é a mente que reproduz o vício, reproduz o mesmo, a mesma coisa, ainda que doentia. Então, como é que eu posso viver nesse mundo sem me cobrar de fazer coisas que eu acho que eu não consigo fazer, sem ambicionar? Sem ambicionar atitudes, ações que me mutilam. Porque muitos de nós só percebem que há saída nos movimentos mutiladores. E então ela não sai daquele mesmo nunca, porque ela só atrai para si sofrimentos e adoecimentos, né? Imagine-se em mutilação, né? É você se castrando do melhor de você mesmo. Então a preguiça, ela chega para trazer essas pistas, não é? Para nos mostrar essas coisas. Então, se você se autoescutar, sem reações, sem julgamento, certamente você criará a energia que destrói, que limpa, que varre aquilo que gera conflito. Eu vou repetir. Se você se auto-escutar, sem reações, sem julgamento, certamente você criará a energia que destruirá, que limpará tudo aquilo que gera conflito. Quem fala isso para nós é Krishnamurti. Então, observamos isso. E aí eu quero te fazer, né, um convite ao auto-escutar-se, ao auto-observar-se, né? Porque às vezes a gente fica falando aqui algumas coisas, eu trago elementos para vocês, mas eu gostaria muito que você pudesse experimentar essas coisas. Porque a parte intelectual, cognitiva, por ela mesma, ela fica só na constatação, sabe? Ela fica na pontuação das respostas certas ou erradas. Ela fica nisso. No entanto, quando nós nos damos a oportunidade de vivenciar certas coisas, não é? E juntar teoria, né, estudo com prática, a gente começa a cortar certos movimentos nocivos, a gente começa a se autoeducar, a gente começa a experimentar outras coisas ainda não experimentadas, não é? Então isso é importante da gente perceber, né? Então, o convite que eu quero te fazer agora, nesse momento já, né, é o momento da vivência, né? Será que a preguiça está pedindo uma renovação? Será que a preguiça está pedindo para seguir outros formatos além do já conhecido? Então eu te peço assim, reconheça o lugar que você está nesse momento, busque um lugar mais sereno, mais íntimo, mais tranquilo, sem muito tumulto ao seu redor. Procure uma posição sentado,
confortável, porém coluna ereta. Fecha teus olhos. Um foninho de ouvido pode ajudar. Fecha teus olhos e presta atenção na tua respiração. Presta atenção, como é que chega essa respiração? Como é que ela está? Qual é o movimento dela? Se ela está alta, na parte alta dos pulmões, se ela está lá embaixo ou está no meio, está na direção das costelas. Observe a temperatura dessa sua respiração, a intensidade dela, sem julgar e sem interferir nesse momento, apenas observando. É o teu movimento natural. É a forma de você se alimentar energeticamente pelo prana, pela semente da vida. Observe como é, o que é que você apreendeu enquanto respiração até esse momento presente. Qual é o movimento que você reproduz? Deixe-se imergir no seu movimento respiratório, apenas observando. E uma vez observado, comece a experimentar, usufruir disso. Então você respira, retém um pouquinho, uns instantes, sentindo aquilo que você inspirou, solta, retém no vazio, percebendo-se no movimento vazio do nada, enquanto for confortável. Inspira novamente. Inspira, retém o pulmão cheio, expira, retém o pulmão vazio. Sente isso em você, esses 4 movimentos. Faça isso no seu tempo, no seu ritmo, de uma maneira que seja para você algo suave, tranquilo. E aí permita-se sentir nesse lugar da respiração. E se visualize num túnel, como se fosse o tubo de um ar. Visualize-se nesse túnel. Perceba como você se sente. Sem julgar, sem ter expectativas. Não rotule. Não dê nomes. Não precisa nominar se é bom ou ruim. Não deve nominar. Apenas sinta. Observe o que como você se sente num túnel. Observe as características desse lugar e as sensações que isso provoca em você. Olhos fechados. Siga o fluxo da escuridão. Perceba-se seguindo esse fluxo. Você não está sozinho. Vários eus que compõem o seu ser estão aí com você. E algo do seu ser superior também está aí com você. E você segue. Você segue o fluxo da escuridão, porque você sabe que só há escuridão porque há luz.
os antônimos se compõem. Então, observe o caminho. Observe o caminho sentindo, confiando. Confio, entrego, aceito e agradeço. Siga o caminho. Sinta a luz brotando em você. É a sua luz interna contrastando, combinando com a escuridão do túnel. Observe essa composição. Confie. Confio, entrego, aceito e agradeço. E aí, aos poucos, essa luz, que é a sua luz, ela começa a ampliar cada vez mais. Ela atinge todo o teu ser. Ela atinge o entorno. Confio, entrego, aceito e agradeço. E o seu percurso do seguir em frente, ele se faz confiante e sem expectativas. E aí você começa a perceber que, independente do ambiente externo, há algo em você que te conduz, que te direciona, ainda que não seja nada que possa ser tido como certo, mas é algo que existe por ele mesmo, por si só, tal qual a sua própria existência. E você sente essa luz, e você se sente respaldado por ela, e você segue o fluxo que é o fluxo do agora, do momento presente, de uma maneira destemida. Respire isso, respire o destemor. Respire a inovação, a criatividade, a serenidade e a confiança, a autoconfiança. E após essa respiração mais profunda, vá abrindo seus olhos. Aos poucos, mexendo as extremidades, abrindo os teus olhos, voltando aqui para mim. Que você possa refletir sobre os movimentos que a vida coloca à sua, à minha e à nossa disposição. Tantos movimentos grandiosos de cura, e que faz com que nós percebamos a preguiça como algo que precisa ser reconhecido e destravado em nós, para seguirmos o curso e seguirmos em frente. Prazer imenso ter estado aqui com você. E na semana que vem a gente se encontra. Grande
Beijo.